Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clodomir Carvalho. A gente acabou de fazer o nosso Grand Round, que é o nosso encontro científico de discussão de casos científicos com os residentes, os fellows, os preceptores. E agora a gente acaba elegendo um caso que a gente achou mais interessante para fazer essa discussão do nosso podcast. Então, hoje nós vamos falar do caso do Dr. Vinícius, que ele trouxe um caso bem elucidativo, rico em detalhes, com muitos exames. Então, Vinícius, fala pra gente um pouco do seu caso, como que foi o início, a anamnese, o exame físico, explica um pouquinho pra gente. Beleza. É um paciente, então, do sexo masculino, de 75 anos, de Toledo, né? O paciente, ele veio com uma queixa de embaçamento visual intermitente. Então, ele queixava de episódios aí de embaçamento visual com melhora espontânea. Isso vinha acontecendo há um dia, e justamente depois da morte do filho. Coisa bem aguda, então, foi bem recente. Foi bem agudo, bem recente, e teve um fator aí desencadeante, né, que seria a morte do filho. Uhum. Então, ele, fora essa parte da visão, ele tinha alguma outra queixa, dor ocular, hiperemia, olho vermelho, alguma outra coisa? Não. Ele não tinha outras queixas oftalmológicas, né, como baixa visual, dor, hiperemia, que seria o olho vermelho. Mas quando a gente olhava para ele, a gente conseguia perceber que tinha alterações, né? Ele apresentava o que a gente chama de pitose. Então, né? explica um pouquinho aí do A que você pitose percebeu. é quando a pálpebra superior ela fica mais rebaixada, né? Um fechamento da pálpebra superior. E ele tinha isso dos dois olhos, mas mais proeminente do lado esquerdo. Era uma pitose mais grave à esquerda. Só que ele acabou nem percebendo, né, que tinha essa pitose. Então, essas queixas de embaçamento visual que ele tinha eram por causa do olho fechando. Então, o olho fechava e ele percebia que estava embaçado, e depois o olho abria e ele percebia que estava enxergando. Então, por isso que ele falava que a visão piorava e melhorava. Então, no exame físico, além da pitose, você percebeu alguma outra coisa? Alteração de movimentação ocular, defeito pupilar? No exame, o que vocês perceberam mais? Certo. No exame físico, ele não tinha alterações da motilidade ocular de nenhum dos olhos, não tinha defeito pupilar aferente também, né, ou alterações das pupilas. E assim, a única coisa que ele tinha de diferente era uma catarata, né? E também a retinopatia diabética, que ele já estava em tratamento. Então isso é um fator interessante, né? Então, o que ele tinha de fator pregresso, né? Então, tinha diabetes. O paciente, então, ele era hipertenso, diabético, insulino-dependente, e ele já tratava, né, esse diabetes com injeções intraoculares de anti-VEGF, né, que são injeções mensais. Então já tinha uma retinopatia diabética, já estava em tratamento. Sim. E colhendo a história, né, conversando com ele, ele relatou que ele teve uma vez, há alguns anos, né, ele tinha percebido mesmo que o olho tinha caído, mas que tinha melhorado sozinho, espontaneamente. Interessante. Herculino, o que você achou do caso? O que você faria para tentar, na anamnese, algum exame para tentar ver um diagnóstico? O que você achou? Paciente, então, diabético, né, ele mais próximo da terceira idade aí, com pitose bilateral, acho que a gente tem que pensar sempre, primeiro, no que pode levar o paciente a colocar em risco sua vida, né? Pensar primeiro em casos graves, aí, excluir doenças do sistema nervoso central, né? Massas, câncer, compressão. São diagnósticos diferenciais, que são importantes a gente fazer, né? E, num segundo momento, tentar excluir a associação com diabetes, né? Que é bastante prevalente. Seria uma causa mais comum, né? Uma causa mais comum, neuropatia. Passar pelas causas mais comuns, e aí, a partir disso, pensar em outras causas mais raras, né? Doenças relacionadas com a autoimunidade, doenças da placa neuromuscular mesmo. Lembro de pensar em astenia graves, esclerose múltipla também, pode abrir um quadro nesse sentido. Acho que todas essas opções aí são importantes de serem avaliadas, né?
Legal. diante de um quadro como esse. E Vinícius, qual que foi a investigação? Como que foi o... Então, como a gente achou um quadro, né, de pitose, a gente acabou fazendo uma semiologia mais específica, mais direcionada, né, para esses casos de pitose, né. A gente fez um exame que chama o teste da fadiga, por exemplo, que a gente pedia para o paciente ficar olhando para cima, e durante esse teste a gente conseguia ver que a pálpebra superior dele ia caindo. Então ele conseguia olhar para cima, a pálpebra subia, só que ele não conseguia manter essa pálpebra superior elevada, ela ia caindo. Então o músculo levantador não conseguia sustentar, exatamente, né, não conseguia sustentar a supraversão, né? Então depois ele acabava caindo novamente. isso. Então demonstrando ali Já indica um caminho, né, para a gente fazer um diagnóstico. Então, outro exame também mais direcionado para essa semiologia e para uma doença específica que a gente já estava pensando, né, foi o teste do gelo. O teste do gelo, então, ele se baseia em colocar pedras de gelo mesmo sobre a pálpebra do paciente, dos dois lados, por aproximadamente 2 minutos e avaliar a resposta a esse estímulo. assim, a baixa temperatura. Então, assim, quando tem uma abertura ocular maior que 2 milímetros, a gente considera aí o teste do gelo positivo, né? Então, gente, vocês vão ver aí durante a discussão, a gente vai colocar as imagens, tá? Então ficou um exame, ficou bem bonito de se ver, teve um resultado interessante. E como é que ficou, Vinícius? Aí depois que fez o teste do gelo, a abertura palpebral ficou... Ele teve um teste do gelo positivo, né? né? O olho esquerdo desse paciente estava praticamente totalmente fechado e depois do teste do gelo ele tinha uma abertura espontânea normal, né? Como se não tivesse nenhuma pitose. E Alfredo, então, frente a essa investigação, esses exames que o Dr. Vinícius fez, né, o que a gente pensa de diagnóstico? Geralmente a gente vai pensar em causas miogênicas, então é muito importante pensar em miastenia graves. Pode pensar em algumas condições neurológicas também, síndrome de Claudio-Bernard-Horner também, mas principalmente miogênicas. A principal hipótese nesse caso é miastenia graves. Esse exame já é direcionado para isso, né, Vinícius? Esse exame é direcionado para essa doença, basicamente, né? Então teve alguma outra investigação que foi feita ou já com esse teste do gelo já ficou... Com esse teste positivo, praticamente a gente fechou o diagnóstico, né? Ficou aí a miastenia graves, né? O diagnóstico desse paciente. E aí o tratamento dele, como que é o tratamento dessa miastenia? Essa doença, miastenia graves, ela não é uma doença oftalmológica em si, né? É uma doença mais neurológica. Então a gente acabou encaminhando esse paciente para o neurologista, né? Para fazer um acompanhamento. Só que essa doença, ela costuma aparecer no início com sintomas oftalmológicos. Ela, vamos dizer assim, ela abre com sintoma oftalmológico. O quadro abre com pitose ou diplopia, né? E aí os pacientes acabam vindo consultar com um oftalmologista. Então por isso que é interessante, pessoal, a gente sempre, né, nesses casos, pensar, né, sistemicamente. Tem algumas doenças que abrem, né, que iniciam sintomas no olho, mas são doenças sistêmicas, né? Então, no caso aí, muitas doenças a gente acaba compartilhando com o neuro, né? E aí, assim, foi feito mais alguma coisa? Foi feito o tratamento dele? Então, o neuro... Foi encaminhado para o neuro, né? Para avaliação. Passou o tratamento, né? Que é uma medicação que chama piridostigmina. E depois que o paciente começou, né, a usar essa medicação, ele teve uma resposta importante. Satisfatória, né? Satisfatória ao tratamento. Praticamente sumiu a pitose, né? Então, com o tratamento existe uma boa resposta, né? Fazendo uso da piridostigmina, depois você explica pra gente qual que é o mecanismo de ação dela, né? Pra gente pensar e raciocinar em cima da miastenia. Né? Então, geralmente com o medicamento o paciente tem uma boa resposta e fica bem controlado o quadro da doença, né? Sim.
E caso não controle, né, a gente consegue progredir também a terapêutica, né, para drogas imunossupressoras também. Corticoides, azatioprina, citoquina, né, mas isso aí é o neuro que vai... Geralmente, né, a gente faz esse tratamento em conjunto, né, então a gente referencia o paciente para o colega, neurologista, né, e vai tratando junto, né, até porque algumas medicações são mais da área da neurologia mesmo. Então um caso bem interessante, né, que não é do nosso dia a dia também, é um caso raro, né, de aparecer e que teve um bom desfecho, foi uma boa investigação, parabéns para vocês aí que fizeram o diagnóstico e vamos nos atentar para outros casos aí que venham a aparecer, né, sempre lembrando desses casos mais raros. É isso aí, Herculino. Quer completar alguma coisa? Acho que sempre tá atento aí, né? Quem é diabético, o paciente tem que ser acompanhado, né? Pelo menos anualmente aí para ver se está tudo bem, né? Lembrar que o diabetes afeta nosso organismo como um todo, né? Desde a retina até o elevador da pálpebra superior. Né? Por exemplo, isso é importante, tá? Então, vamos dizer, um diagnóstico seria mais comum, seria a neuropatia diabética mesmo, né? Causando septose. Mas como o Vinícius falou, poderia ter dado também alguma paralisia, né, de algum músculo, né, extraocular. Mas, vamos dizer assim, se tivesse feito o teste do gelo, tivesse dado negativo, né, uma outra hipótese seria também a neuropatia diabética. Tá? Então, para a gente poder pensar, claro, pensar em outras causas tumorais, né, mas isso aí tudo é feito na investigação. Mas os exames que a gente tem mais ali à mão, né, que conseguem fazer esse diagnóstico mais rápido, a gente já consegue... né, ter uma ideia do que está por vir. Nesse caso é interessante o teste do gelo, porque ele é um teste que isoladamente é quase que confirmatório do caso. Né? Então, clinicamente, você consegue ter uma certeza quase que de 100% se ele é positivo. Né? O diagnóstico da miastenia. Tem muita relação com a fatigabilidade, né? Vai ver que a pálpebra vai resolver na hora, né? O músculo volta a funcionar imediatamente. Né? Então, nesse caso, bastante rico. Assim. Legal. Interessante. Como foi positivo, né, o teste do gelo, aí não houve necessidade de prolongar a investigação, pedir com imagem, né, ressonância, tomografia. Né? A gente conseguiu evitar isso aí. Caso clássico, né? Bonito caso. É isso aí. Pessoal, então esse foi o nosso caso de hoje. Né? Então, parabéns ao Vinícius, aos residentes que conduziram muito bem o caso. E até a próxima, até o nosso próximo podcast Primecast.